Você sabe o que são indicadores de desempenho ou KPIs? Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eles são, como você pode usar para gerir a sua empresa e todos os itens que você precisa para fazer um indicador eficaz. Meu nome é Bruna Faluzzi. Se você tá aqui, já dá um like, se inscreve no canal e depois desse vídeo, se você ainda tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todas, ou se você preferir, pode mandar direto lá no meu Instagram, que é @faluzzi.gqualidade. Então, o que são os indicadores de desempenho ou os KPIs? É uma ferramenta de gestão que funciona como uma métrica que quantifica a sua performance de acordo com os objetivos da sua empresa. Eles medem a situação desejada, que é a sua meta, e a situação atual, que são os seus resultados. Eles servem como espécie de guia para saber as decisões que precisam ser tomadas, identificar problemas, auxilia na definição de prioridades, monitoram os processos importantes, verificam se os seus esforços estão voltados para a direção certa e fazem parte do processo de melhoria contínua. E eles estão sempre alinhados com o objetivo estratégico da empresa. Existem alguns tipos de indicadores, como os de resultados, os de processos, os estratégicos, os de produtividade e os da qualidade. Mas para esses indicadores darem certo, é primordial o engajamento de toda a equipe. Cada peça da empresa é fundamental. O interesse em aprender essa e outros tipos de ferramenta, além de estudar isso, deve ser algo muito comprometido e dedicado. Afinal, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo querendo melhorar a empresa de alguma forma. E se a equipe estiver engajada, pode ter certeza que será muito mais fácil e muito mais leve esse processo. Principalmente se você estiver implantando agora os indicadores na sua empresa. Tá, mas como efetivamente é feito um indicador? Quais os itens que precisa para fazer um? Eu separei em passos para ficar mais fácil para vocês entenderem. O primeiro passo é você definir os objetivos estratégicos da sua empresa correlacionado com a missão, a visão e os valores que vocês têm. Tenha em mente que os indicadores são separados por setor. Cada setor terá o seu indicador, ou seja, o financeiro, comercial, operacional, administrativo. Um exemplo seria o lucro mensal da empresa, ou quanto de reembolso foi necessário dentro daquele mês, ou o tempo de espera que os seus clientes ou pacientes tiveram naquele mês, em média. Os indicadores são feitos mensalmente, para que tenha um monitoramento melhor de todo o processo. Dessa forma, é muito mais fácil você intervir caso você esteja percebendo que tem algum número que não esteja muito favorável ou uma ação que você viu que não vai dar muito certo. O segundo passo é você criar metas para cada indicador proposto. Cada indicador terá sua meta. Na hora de definir a meta, é importante que ela seja palpável, que seja algo possível e não definir metas impossíveis, porque isso pode atrapalhar o andamento da ferramenta. Metas impossíveis só traz frustração e desmotivação dos seus colaboradores. Portanto, não faça isso. O ideal é que você, mês a mês, acompanhe. E se as metas forem batidas todos os meses, aí sim seria o ideal você aumentar a sua meta gradativamente. E também pelo desenvolvimento da equipe e da própria empresa. O terceiro passo é a coleta de dados separados por mês para cada tema dos indicadores. Se a sua empresa for da área da saúde, por exemplo, você pode ter um indicador de porcentagens de pacientes atendidas dentro do horário esperado. Então, você pega o total de pacientes atendidos e o total de pacientes atendidos dentro do horário esperado e tira a porcentagem disso, que será seu valor do seu resultado mensal. E aí, você separa esse dado para o próximo passo, que é a confecção do gráfico do seu indicador. Todos os indicadores possuem gráfico ou gráficos, dependendo da necessidade do indicador. É bom você colocar os dados anuais.
Ou seja, se o mês vigente é fevereiro de 2021, você vai ter a comparação de todos os meses desde fevereiro de 2020, separado por meses dentro do gráfico. Ou trimestral, se ele for trimestral, os 3 últimos meses. Então, seria fevereiro de 2021, janeiro de 2021, dezembro de 2020. Esses gráficos precisam ser de fácil visualização, precisa ser claro e objetivo. Não adianta colocar aqueles gráficos muito enfeitados, porque precisa ser algo que qualquer um possa ver e entender sem muitas explicações. Agora, com os indicadores definidos, as metas prontas, os dados coletados e os gráficos feitos, a gente vai para o próximo passo, que é a análise crítica. Ouso dizer que essa é a parte mais importante do processo e também onde costuma gerar as maiores dúvidas. Através da análise crítica, você vai entender o porquê você teve aquele resultado dentro daquele mês e, muito além disso, você vai descobrir a causa raiz do seu problema. Não adianta só tapar buracos, você precisa ir a fundo nessa análise para descobrir qual que é a raiz do seu problema e cortar ela para que esse problema não persista. Tem algumas informações cruciais que essa análise crítica precisa ter. Falar se o resultado obtido é favorável para você alcançar aquela meta, o que foi feito e quais ações foram tomadas dentro daquele mês para alcançar o resultado, falar quais foram os efeitos causados pelas ações propostas no mês anterior, se foi algo positivo ou negativo e como isso aconteceu. É importante você colocar também algumas causas ou contratempos que podem ter influenciado no seu resultado ou no andamento daquele processo. Se houve algum contratempo, você precisa colocar o que você fez diante daquele contratempo para que ele não impactasse tanto no seu resultado. Qual a ação que você tomou diante disso? Mais importante do que aconteceu, da falha que aconteceu ou do próprio contratempo, é a sua ação diante disso. Isso é muito importante colocar no indicador. E identificar a causa raiz propriamente dita. Você pode fazer isso através de outras ferramentas de gestão, como os 5 porquês ou o diagrama de Ishikawa. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês sobre essas ferramentas, tá? Aos poucos eu vou colocando outras ferramentas que podem ser utilizadas e explicar cada uma individualmente. Por fim, o último passo é o plano de ação, ou seja, o que deverá ser feito para que você consiga alcançar os seus resultados e bater as suas metas. Ou o que precisará ser feito para que a meta seja superada com um fundamento da melhoria contínua. O plano de ação ele precisa estar diretamente correlacionado com a causa raiz do seu problema. Que ações devemos tomar para que no próximo ciclo eu consiga alcançar aquele resultado? Vamos precisar da intervenção de algum outro processo? Qual intervenção? Qual processo? Essa riqueza de detalhes torna o indicador uma ferramenta muito poderosa. E é muito importante que você não seja raso. Os nomes já estão dizendo, é uma análise crítica daquilo, junto com um plano de ação. Então não tem como você fazer algo raso. E para isso você também pode utilizar duas outras ferramentas de gestão, que é a 5W2H e o PDCA. Algumas empresas acham que você só precisa gerenciar os indicadores que não estão batendo metas. Afinal, time que está ganhando não se mexe, não é isso? Não é isso. Isso não é uma verdade absoluta. Precisa ser gerenciado todos os indicadores, aqueles com resultados positivos e os negativos. Porque além de você reerguer um resultado que está ruim, também devemos traçar ações que mantenham um alcance de bons resultados, que promovam a melhoria contínua e a superação.
Tem muito mais assuntos para falar sobre os indicadores, mas eu vou fragmentando aos poucos em outros vídeos, porque é um assunto muito amplo. Mas nesse vídeo é isso que eu queria passar para vocês.